O comício das reformas, o célebre comício da Central do Brasil, realizado em 13 de março de 1964, serviu para as forças conservadoras reacionárias respaldarem um golpe de Estado de 1º de abril de 1964, que, a pretexto de defender a democracia, destruiu a democracia e implantou uma ditadura que durou 21 anos no país. Para o professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Caio Navarro de Toledo, o golpe civil-militar impediu a ampliação da democracia política e a realização da revolução dentro da ordem, configurada pelas reformas de base. Isto é, as reformas sociais e econômicas que buscavam ampliar os direitos sociais e políticos dos trabalhadores no campo e nas zonas urbanas. A ampliação da democracia política nos anos de 1960 tinha por objetivo a extensão do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente das Forças Armadas, a liberdade partidária e sindical, o fim das discriminações religiosas e raciais, dentre outras. Do ponto de vista econômico, as reformas de base buscavam alcançar um nível de desenvolvimento econômico do Brasil com mais autonomia e menos dependência das pressões externas, numa espécie de capitalismo nacional, afirmando a soberania do país dentro de um modelo de democracia social, algo próximo ao que se vivia nos países tido naquela época como do primeiro mundo, sobretudo da Europa, com o chamado Estado de Bem-Estar Social. O golpe de Estado de 1964 no Brasil e a ditadura militar que se seguiu por 21 anos, até o ano de 1985, não ocorreu simplesmente pelo medo do fantasma do comunismo, nem muito menos pela defesa da democracia e da família patriarcal, como diziam os golpistas. Estes elementos existiram de fato, mas como pano de fundo, como cortina de fumaça, a esconder a luta de classes que se aprofundava, ao menos desde os fins da década de 1950, configurada pela defesa dos interesses das elites latifundiárias, das elites industriais internas, dos interesses do capital externo e do imperialismo dos Estados Unidos, em confronto com a luta das classes trabalhadoras na defesa das conquistas e efetivação de direitos, bem como a defesa da soberania nacional. É consenso entre os historiadores que a ditadura militar, ao longo de sua existência, atravessou 3 fases. A primeira foi a do golpe de abril de 64 e sua consolidação. A segunda iniciou com a decretação do AI-5 em 1968. Tal ato instituiu de direito, pois de fato já existia, um Estado terrorista do Brasil. A terceira fase, iniciada em 74 com a promessa de abertura política, só é consolidada em 1985, com a eleição indireta de um civil para a presidência da República. Imediatamente ao golpe foram revogadas as leis e os decretos assinados por João Goulart, que nacionalizavam as refinarias de petróleo, que desapropriavam terras para a reforma agrária e as conquistas trabalhistas, ao tempo que se iniciou um forte arroxo salarial. As entidades sindicais foram perseguidas com a intervenção em 452 sindicatos e prisão da maioria de suas lideranças. De acordo com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, no livro Direito à Verdade e à Memória, publicado em 2007, o primeiro ato institucional, de 9 de 4 de 64, desencadeou a primeira avalanche repressiva materializada na cassação de mandatos, suspensão dos direitos políticos, demissão do serviço público, expurgo de militares, aposentadoria compulsória, intervenção em sindicatos, prisão e tortura de milhares de brasileiros. A ditadura foi sendo legalizada no decorrer da década de 1960 pelos seguidos atos institucionais. O AI-1, por exemplo, revogou os atos do ex-presidente João Goulart, enquanto o ato número 2, decretado em 65, suspendeu a eleição direta para presidente da República, extinguiu os partidos políticos, ampliou os poderes do presidente para, inclusive, decretar estado de sítio e intervir nos estados da federação, e o ato institucional número 3, de fevereiro de 1966, tornou indiretas também as eleições para governadores dos estados. Já o ato institucional número 4 fez aprovar uma nova Constituição Federal. O texto constitucional de 1967 foi elaborado em 72 horas pelos juristas de confiança
dos ditadores: Levi Carneiro, Miguel Seabra Fagundes, Orozinho Donato e Termóstenes Brandão. A Constituição de 67 sintetizava o espírito da doutrina da segurança nacional, transformando a supremacia do poder executivo sobre os outros poderes e o princípio da vigilância do Estado sobre a sociedade em preceito constitucional. A nova Carta Constitucional foi aprovada pelo Congresso no prazo de 33 dias. Durante os anos de 64 a 67, a sociedade civil esteve literalmente reprimida, presa e torturada. Contudo, a partir de 1967, a resistência à ditadura inicia um processo de rearticulação, a começar pelo movimento estudantil, tanto dos estudantes secundaristas quanto dos universitários, que conseguiram mobilizar outros setores da sociedade, incluindo a classe média, na resistência ao autoritarismo dos militares golpistas. Os manifestantes, além de pedirem o fim do regime militar, protestavam contra as privatizações do ensino superior e pediam a ampliação de vagas nas universidades. Em 1968, durante uma manifestação contra o fechamento de um restaurante estudantil, o Calabouço, a polícia política assassinou o estudante secundarista Edson Luiz, gerando um clima de indignação não apenas entre os estudantes, mas também entre a sociedade. O enterro do estudante levou 50 mil pessoas a protestarem contra o regime. Foi, naquela época, a maior manifestação de rua desde o golpe de 1964. O estudante secundarista brasileiro Edson Luiz, de 18 anos de idade, foi assassinado por policiais militares que invadiram o restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 68. No local, ocorria uma manifestação com cerca de 300 estudantes. Além de Edson, foi ferido a bala e morto, na ocasião, um outro estudante, Benedito Frazão Dutra. Os estudantes conseguiram resgatar o corpo de Edson Luiz e o levaram em passeata pelo centro do Rio de Janeiro até as escadarias da Assembleia Legislativa, onde foi velado o corpo. O movimento estudantil foi um dos principais protagonistas da luta contra o regime militar no Brasil. Inconformados com o autoritarismo e a repressão policial, os estudantes enfrentaram as forças repressoras, dispostas a massacrar jovens idealistas. O regime militar, no entanto, não prendeu ou matou os sonhos da juventude que lutava por um mundo melhor e mais justo. As manifestações em função dos assassinatos de Edson Luiz e Benedito Frazão culminou em 21 de junho de 68, na maior manifestação de massa contra o regime militar, a passeata dos 100 mil. A manifestação reuniu artistas, religiosos e intelectuais, além, evidentemente, dos estudantes, que, mesmo sob ameaça de repressão, se manifestaram percorrendo as ruas do centro do Rio de Janeiro, gritando palavras de ordens como "abaixo a ditadura", "libertem nossos presos", "só povo armado derruba a ditadura", dentre outras, claro. A passeata dos 100 mil marcou o ápice da sociedade civil contra o regime, contra a censura, a violência e a repressão às liberdades. A reação dos ditadores viria no fim do ano de 68, com a decretação do AI-5, iniciando assim a segunda fase do regime ditatorial civil-militar, iniciado em 1964. Ainda em 68, como reação à ditadura, fez surgir uma nova forma de ação, a luta armada. Em março daquele ano, um comando da guerrilha armada Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, promoveu o primeiro de uma série de expropriações de banco. Ações dessa natureza se somaram aos sequestros de autoridades, dentre as quais a do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Albright, numa ação conjunta dos guerrilheiros do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que tinha entre seus quadros militantes o guerrilheiro Carlos Marighella. Durante o ano de 1968, as ações da guerrilha urbana foram intensificadas, levando os militares a se rearticularem para enfrentar a nova conjuntura, visto que, de início, o aparato militar estava despreparado para fazer frente às ações armadas da guerrilha. Em 12 de outubro de 1968, ocorria o Congresso da UNE, realizado em Biúna, cidade do interior de São Paulo. A eleição da nova direção da União Nacional dos Estudantes seria fundamental para decidir o futuro da organização estudantil. No entanto, o evento foi abortado pela ação dos militares,
que prendeu todas as lideranças do movimento. Presos, os estudantes foram fichados pelo DOPS, a polícia política. Essas fichas seriam posteriormente usadas para identificar muitos dos estudantes que depois passariam às fileiras das organizações da luta armada. De acordo com o sociólogo Marcelo Vidente, professor da Unicamp, uma série de grupos de guerrilheiros surgiriam a partir de 64 em meio aos refluxos dos movimentos populares desmantelados pela repressão, que também golpeavam duramente as organizações de esquerda, as quais se encontravam em pleno processo de autocrítica, como se dizia na época. Sua principal fonte de recrutamento de militares estava no meio estudantil, berço do único movimento de massa que se articulou nacionalmente nos primeiros anos pós-64, lançando-se em significativos protestos de rua, especialmente em 1968. A nova fase da luta contra o regime levou ao decreto do mais funesto dos atos institucionais, o AI-5, em dezembro de 1968, tendo por pretexto o discurso proferido no Congresso Nacional pelo deputado Márcio Moreira Alves, propondo um boicote aos militares. A resposta dos ditadores foi a decretação do AI-5, que instituiu o terrorismo de Estado, que passou a ser utilizado como arma política, culminando na fase mais terrível do período ditatorial. Dentre as ações decorrentes do AI-5, os acusados de crimes contra a segurança nacional perderam o direito a habeas corpus e passaram a ser julgados por tribunais militares sem direito a recurso jurídico. No dia 30 de dezembro de 68, por força do AI-5, foram cassados, entre outros, os mandatos dos deputados Márcio Moreira Alves, Mário Covas e do líder da direita Carlos Lacerda, aliado de primeira hora dos golpistas. No ano seguinte, ainda como efeito do AI-5, foram aposentados do serviço público os professores Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Otávio Iane e outros, assim como 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles Victor Nunes Leal, e o general Peri Bevilacqua, do Superior Tribunal Militar. Foram cassados os mandatos de 95 deputados federais e de 4 governadores, e presos os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Através do ato institucional número 5, a ditadura alcançou a burocracia estatal em todos os níveis da administração pública. As Forças Armadas, o Poder Legislativo e o Judiciário, as universidades, os sindicatos, outras entidades de classe e as organizações estudantis, ocasionando a prisão e a demissão de milhares de pessoas, militares, cientistas, professores, juízes, funcionários de empresas estatais e privadas, operários, marinheiros, portuários, jornalistas, intelectuais e lideranças sindicais. Em 1969, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Albright, por um grupo de guerrilheiros de 2 organizações de esquerda, a dissidência comunista da Guanabara, que passou a partir de então a se denominar Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Em troca do embaixador, os militares cederam às exigências dos guerrilheiros e divulgaram, através da imprensa, um comunicado escrito por eles e a libertação de 15 militantes que estavam presos, os quais deveriam ser enviados em segurança para o México, como de fato ocorreu. Após ceder às exigências dos guerrilheiros, os militares aumentaram a repressão a partir da radicalização da Lei de Segurança Nacional, caracterizando a situação como de guerra revolucionária. A nova legislação previa pena de morte por fuzilamento, prisão perpétua e banimento para alguns crimes, como as ações armadas. Também autorizava a prisão de qualquer cidadão, mesmo com residência e profissão fixa, em regime de incomunicabilidade por 10 dias. A Lei de Segurança Nacional ainda previa penalidades para coibir as manifestações de pensamento, principalmente a veiculada por meio de comunicação. Esses dispositivos foram postos em prática de maneira generalizada, submetendo imprensa escrita, rádio, TV, música, teatro, cinema e literatura à censura prévia, intimidação, processos e prisões de jornalistas, artistas e intelectuais. Desde 1964, os golpistas já haviam amordaçado a imprensa, fechado dezenas de jornais comunistas, socialistas, operário e sindical. Perseguiu também a imprensa nacionalista, o que levou à destruição da rede de jornais Última Hora e do jornal Correio da Manhã, e a completa aniquilação da TV Excelsior, o canal de TV de maior audiência naquela época.
Mesmo contando com um vasto aparato repressor legalizado, propiciado pelo AI-5, o regime militar foi além, instituiu de fato o terrorismo de Estado, incorrendo em crime contra a humanidade. O período decorrido entre os anos de 68 a 74 foi de intensa repressão aos opositores e, sobretudo, aos grupos guerrilheiros, configurando-se na etapa mais sombria do regime. Em 1974, a ditadura entrava em um processo de distensão, segundo os próprios ditadores, lenta e gradual. Não cessando, no entanto, as perseguições, as torturas e os assassinatos de presos políticos, inclusive em parceria com outras ditaduras de países da América Latina, no que se conhece por Operação Condor. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, em seu site na web, a Operação Condor foi formalizada em reunião secreta realizada em Santiago do Chile no final de outubro de 1975. A Operação Condor é o nome que foi dado à aliança entre as ditaduras instaladas nos países do Cone Sul na década de 1970, precisamente nos países da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, para a realização de atividades coordenadas de forma clandestina e à margem da lei, com o objetivo de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer militantes políticos que faziam oposição armada ou não aos regimes militares da região. Portanto, a ditadura militar brasileira, mesmo anunciando sua distensão, expandia suas ações para além das fronteiras nacionais. Ainda em 1975, teve início um novo ciclo de repressão por parte dos ditadores, sob a alegação da descoberta de uma gráfica clandestina do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Foi intensificada a caçada aos seus membros, que desde 73 a Operação Radar vinha dizimando. Nesse ciclo repressivo, ocorreu a morte por tortura do jornalista Vladimir Herzog, depois de se apresentar voluntariamente ao DOI-CODE, o que gerou uma indignação na sociedade civil. O assassinato, na versão dos militares, Herzog havia se suicidado. Uma foto de Herzog enforcado na cela da prisão revoltou a opinião pública. Um culto ecumênico pela morte do jornalista, celebrado na Catedral da Sé, em São Paulo, realizado por Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo pastor Jaime Wright e pelo rabino Henri Sobel, transformou-se em um ato político com milhares de pessoas. A morte de Herzog foi um marco no processo de rearticulação da sociedade civil com vista à redemocratização do país. Sobre as causas e agruras das torturas, de acordo com Márcio Moreira Alves, um dos deputados caçado em 68, em seu livro Torturas e Torturados, as torturas se revestiam de sadismo absolutamente gratuito. Em alguns casos, era simplesmente para aterrorizar e espizinhar os vencidos. Buscava-se informações secundárias, procurava-se envolver inimigos políticos que os torturadores ou seus grupos não conseguiam incriminar de outra maneira. Assim, frequentemente, as torturas adquiriam um aspecto de vingança pessoal. Internamente, em 1976, o Exército surpreendeu uma reunião do Comitê Central do PCdoB, em São Paulo, e assassinou 3 dos seus dirigentes e prendeu mais 6 militantes, que foram submetidos à tortura sistemática, no caso que ficou conhecido como o Massacre da Lapa. Em 1977, a partir das mobilizações dos operários e dos estudantes, explodiram as primeiras manifestações públicas depois de 1968, com ênfase às históricas campanhas salariais dos metalúrgicos do ABC paulista. Com as greves ainda proibidas, os metalúrgicos denunciaram o arrojo salarial a que foram submetidos pela política econômica do governo militar, enchendo novamente, depois de uma década, as assembleias sindicais. Mesmo sob as tensões da repressão, em 1979, os sindicatos de metalúrgicos do ABC paulista realizaram a primeira grande greve desde 1964, no estádio de futebol da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Ali foram realizadas as históricas assembleias que reuniam de 60 a 80 mil trabalhadores. As greves do ABC fez surgir novas lideranças sindicais. O mais conhecido líder dos metalúrgicos daquele período, por certo, é Luiz Inácio Lula da Silva. A imprensa alternativa cresceu exponencialmente no período. Centenas de pequenos jornais se espalharam pelo país com posições críticas à ditadura. Mesmo que os ditadores tenham suspendido a censura prévia sobre os jornais, os militares perseguiam aqueles mais críticos ao regime,
movendo intensa campanha contra certos veículos de imprensa, apreendendo edições, processando jornalistas e praticando atos terroristas, como depredações e explosões de bombas em algumas redações e bancas de jornal. Concomitante às arbitrariedades da ditadura militar, a sociedade civil, a partir de 1978, iniciou uma ampla campanha em defesa do restabelecimento da democracia. A campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que teve seus momentos mais intensos em 1978 e 1979. Foi um dos acontecimentos mais significativos da luta pela democracia e contra a ditadura militar, fruto de uma frente política e social que mobilizou o conjunto dos movimentos sociais e dos setores da oposição. Por seu caráter humanitário e político, sensibilizou amplamente a população e teve repercussão internacional. Mesmo sem ter alcançado totalmente seus objetivos, a votação da Lei de Anistia, em agosto de 1979, possibilitou o retorno ao país de centenas de lideranças políticas e estudantis que haviam sido exiladas pela ditadura. De acordo com dados publicados pelo site Memória da Ditadura, a partir de fontes historiográficas e documentos compilados da Comissão Nacional da Verdade, bem como de comissões da verdade dos estados, 50 mil pessoas foram presas apenas nos primeiros meses do golpe de 1964. 130 pessoas foram banidas do país, 4.862 políticos tiveram seus mandatos cassados, 6.592 militares que não aderiram ao golpe foram punidos, 245 estudantes foram expulsos e impedidos de ingressar nas universidades, 426 pessoas foram mortas por ação direta ou por sequela das ditaduras, e cerca de 10 mil brasileiros foram exilados ao longo dos anos de 64 a 78. Organizações de defesa dos direitos humanos estimam que cerca de 100 mil brasileiros foram perseguidos ou detidos durante o período da ditadura. Em sua maioria, sofreram tortura. Some-se a estes números o assassinato de 700 camponeses por motivo político durante a ditadura e o extermínio de 2 mil índios da etnia Waimiri-Atroari. Por sua vez, cerca de 120 pessoas foram vítimas das ações guerrilheiras, dentre estas, 57 agentes da ditadura militar. No próximo encontro nosso, dentro desta série sobre a resistência à ditadura militar de 1964, falaremos sobre as ações e as lideranças das ligas camponesas.